Olá pessoal, Namastê, muita paz para todos. Hoje o tema que estaremos conversando é a respeito de Yoga e Dharma. Esse é um tema que a gente abordou em nosso último evento, mas infelizmente por motivos técnicos eu não consegui gravar a palestra. Mas estarei disponibilizando aqui para que todos vocês possam ter acesso, tanto os nossos alunos, mas também todos aqueles que sintonizarem com Yoga. Mas afinal, o que é Yoga? Para o iniciante é muito complicado, né, entender o que é yoga e até separar, né, uma coisa de outra, né? Ou seja, separar o joio do trigo. Diante de tantas abordagens, de tantas escolas, chega a ser difícil, né, essa tarefa. Mas hoje vocês entenderão bem a proposta do yoga e também conseguirão identificar aquilo que não é yoga, porque infelizmente existem muitas escolas que têm o nome de yoga, mas não são yoga, porque yoga é uma filosofia de vida. Então, a prática do yoga verdadeira, ela é acoplada a valores. E são esses valores que definem uma prática de yoga. Então, se você tira esses valores e ensina o yoga, por exemplo, como a ginástica, o que você está ensinando não é yoga. E essa é uma definição dos mestres, não é apenas eu que estou falando. A prática do yoga é uma prática milenar. Isso a gente sabe até através de certos achados arqueológicos. E, infelizmente, muitas pessoas utilizam, né, o nome yoga de forma indevida, né, para agregar mais alunos, mais pessoas, mas na verdade não estão ensinando o yoga como filosofia. Estão apenas ensinando ginástica. Mas qual o significado da palavra yoga? Yoga, assim como Dharma, são palavras que vêm do sânscrito. O sânscrito é considerado a língua sagrada. E foi do sânscrito que todos os textos foram escritos, né? Textos do Yoga e do Vedanta. E a palavra Yoga, ela possui uma raiz. E essa raiz significa Yud. A palavra Yud significa união ou unir. Então a proposta do Yoga é união. Mas vocês podem estar se perguntando, tá, união com o quê? Pode ser união com as pessoas, união do corpo e a mente, não é verdade? Então, essa união é a união do ser consigo mesmo e do ser com o todo. Então, isso é yoga. Então, independente da abordagem, porque no yoga existem várias escolas, escolas que são pautadas na meditação, escolas que vão ser pautadas na devoção, escolas que são pautadas no estudo, é necessário que tenha esse objetivo. Se não tem esse objetivo, não é yoga. Tá bem? Então, o objetivo do yoga é a união do ser consigo mesmo e do ser com o todo. Isso é yoga. Então, a gente entendeu a definição. Agora, vamos compreender quais são esses valores que definem a prática do yoga. No Yoga Sutra, né, capítulo 2, que é um capítulo que vai estar abordando especificamente sobre a prática, Patanjali, que é um grande mestre, né, reverenciado no yoga, porque foi Patanjali que codificou esses conhecimentos do yoga que existiam, né, através do Yoga Sutra. Capítulo 2 ele vai falar que o yoga ele é constituído de um caminho óctuplo. Então esse caminho óctuplo começa com yama e niyama. São 8 pontos. Hoje a gente vai se fixar no yama, que é o ponto que realmente tem relação com a palestra de hoje. Quais são esses 8 pontos? Só para vocês, né, compreenderem. Yama, niyama, que seria um alicerce. Aí vamos ter asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Samadhi representa o ápice da prática, né, o estado de êxtase, ou união espiritual, ou união divina. Mas, como eu falei, hoje o que realmente nos interessa é yama, porque se a gente for falar do yoga, daria uma palestra toda, né, para abordar cada um desses tópicos, tá bem? Então, sobre yama, a gente vai ter 5 pontos. Estou pegando aqui minha filinha. Yama significa disciplina ética, tá bem? Então começa com a ahimsa. A ahimsa é não violência. Quando a gente fala sobre não violência, a gente deve entender que a não violência é no sentido de pensamento, palavras e ação. É por conta de ahimsa que existe uma orientação no yoga sobre alimentação vegetariana. É justamente pensando nisso, na violência dos animais. Então, esse princípio, a ahimsa no yoga, ele é muito forte. Se a gente for parar para pensar, nenhum ser vivo, nem mesmo inseto, eles querem
ser violentados, querem ser mortos, né? Não importa a época, o momento, tá? Então, a rinça é o princípio da não violência em palavras, atos e pensamento, tá? Então, esse é a rinça. Então, o próximo é satya. Satya é o princípio da verdade, né? Ou seja, você ser honesto com você mesmo, ser honesto com a prática do yoga, por exemplo. É importante a gente também ter cuidado, né, com esse princípio, porque existem muitas pessoas que falam, eu sou muito verdadeiro, e acredita que o fato delas serem verdadeiras, elas podem falar o que elas bem entendem, machucar, ferir as outras pessoas. E não é sobre isso esse princípio. Se a sua verdade ela machuca outra pessoa, martiriza, ela é uma verdade distorcida, né? E você já está indo contra o primeiro princípio, que é o princípio de ahimsa, né? Então é muito importante que a gente pense isso, né? Satya se refere a você ser uma pessoa honesta, ser verdadeiro, né? E é uma verdade que parte de você, né? Ser verdadeiro com você mesmo, né? Primeiramente, para que depois você possa ser verdadeiro com as outras pessoas. E a gente deve ter cuidado, né, de não confundir uma coisa com a outra, né? Como eu falei, né? Você achar que é uma pessoa verdadeira e a partir disso, né, acreditar que você pode falar o que quiser, né, mesmo que essa sua verdade machuque, fira os outros, né? Tudo bem que existem momentos, né, onde realmente é necessário fazer uma intervenção de forma pontual, mas em outros, às vezes é bom esperar, é o momento certo de falar com a pessoa, né? Tá bem? Então vale aí uma reflexão, né, sobre Sati. Então o próximo é sobre não se apropriar daquilo que não é seu, né? Nem tem por que falar sobre esse, né? Todo mundo sabe que é errado a gente se apropriar daquilo que não é nosso, né? E o próximo é Brahmacharya. No passado, Brahmacharya ele se referia à prática celibatária do yoga. Por quê? Porque assim, a prática do yoga, para vocês perceberem como é uma prática séria, ela era vivenciada de forma tão profunda, né, que a maioria dos praticantes eles viviam totalmente em função de um processo de iluminação espiritual. Então muitos se isolavam nas florestas, nas cavernas e dedicavam sua vida completamente ao espiritual. Então toda a sua energia era concentrada no espiritual, né? Não se preocupavam com relacionamento. Isso no passado. Hoje, né, os tempos são outros. Então hoje a gente entende esse princípio como moderação ou uso consciente da energia sexual. Então se você tem um parceiro ou parceira, né, você vai ali trabalhar a sua energia sexual de forma equilibrada, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma culpa, tá bom? Mas no passado, Brahmacharya se referia ao caminho celibato. Hoje, a gente já não, assim, pega esse significado porque os tempos são outros, né? Nem todo mundo, né, segue de forma celibatária. Muitas pessoas têm relacionamento e tudo bem, tá? Uma coisa não interfere com a outra, mas só para situar vocês, né, sobre esse aspecto. E o próximo significa não apego ou não possessividade. Então, no caminho do yoga, a gente precisa compreender que as coisas desse mundo elas não são nossas, né? Elas são emprestadas. Até mesmo esse corpo, né, que a gente tem tanto apego a ele, ele é provisório, né? Inevitavelmente você vai partir, vai deixar esse corpo aqui apodrecendo. É por isso que a palavra para corpo em sânscrito, se eu não me engano, é shariram. E shariram significa aquilo que vai ser abandonado, né? Ou seja, aquilo que vai ser largado. Então essa é a concepção que os grandes mestres tinham desse corpo. É claro que enquanto eu estiver usando esse corpo, né, eu devo cuidar dele, tratar bem, porque esse corpo ele foi pensado justamente nas experiências que a gente iria ter aqui nesse mundo. Então existe uma responsabilidade com esse corpo. Mas a partir do ponto, né, que a nossa alma deixa o corpo, aí ele já não tem mais nenhum objetivo, né, digamos assim, tá bem? Mas é muito comum que as pessoas se apeguem, né, tanto ao seu corpo como às posses materiais, às pessoas. A gente vê, por exemplo, em casamento, né, o fato das pessoas colocarem aliança, né, no seu parceiro ou parceira, elas acreditam que o outro passa a ser propriedade sua, mas não é bem assim. O outro é uma pessoa que está compartilhando a jornada com você. E esse compartilhamento ele vai enquanto os dois tiverem conexão. Né? A partir do ponto que um deseja seguir um caminho e outro, aí tudo bem, né? Cada um segue o seu caminho. Então a gente deveria entender dessa forma. Não acreditar que as pessoas, né, mesmo aquelas pessoas que são próximas, são propriedades nossas, porque na verdade não são. São pessoas que estão ali compartilhando a jornada, aprendendo, né, conosco, ensinando também, de uma certa forma, mas cada pessoa tem sua própria jornada.
tá? Então é importante a gente compreender bem isso. Então, Yama se refere aos valores que vão definir a prática do yoga. Então, como eu disse, a prática de yoga, ela é totalmente enraizada nesses 5 pontos, assim como uma casa. Você pensar numa casa, né, qual a parte mais importante da casa? Será que é a parede, as janelas? Então, a parte mais importante da casa é a fundação, são os pilares. Porque se essa casa não tem pilares firmes, né, qualquer situação natural consegue, né, derrubar a casa. Então, assim é com yoga. Então, são esses princípios éticos que formam a fundação do yoga, né? Ou seja, a base. Então, um praticante que não tem esses princípios bem estabelecidos, inevitavelmente ele vai se desviar do caminho. Ele vai abandonar a sua prática, né? Porque ele não tem o Dharma, agora eu vou fazer uma ponte, né? Ele não tem o Dharma estabelecido em sua vida, né? Que no yoga o Dharma é seguir esses valores, que são os valores que vão definir uma prática do yoga. Mas, afinal, o que é Dharma? Então, Dharma, a tradução significa aquilo que sustenta. Aí a gente pode refletir da seguinte forma, né? O que sustenta algo é a função que aquilo desenvolve. Né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um livro. Qual a função de um livro? Qual o Dharma do livro? Então, o Dharma do livro é fornecer conhecimento, informação. Se esse livro estivesse em branco, a gente poderia dizer que esse livro não está cumprindo o papel que ele possui, né? Que é transmitir conhecimento e informação, ou no mínimo ali ajudar a passar o tempo, né? Mas tem que ter alguma coisa escrita. Então, todas as coisas do universo possuem um papel para desempenhar. Mesmo o menor dos insetos, ele possui um papel. É por isso que ele existe. Então, Deus pensou em cada detalhe, em cada ser, em cada coisa. Né? Por exemplo, a gente tem os urubus, né, que se alimentam de restos de outros animais. A gente tem as abelhas, que têm um papel assim fundamental. Então, todos os seres possuem um papel, né, ou um dharma para ser desempenhado. Então, todos nós também possuímos dharmas específicos. Por exemplo, tem pessoas que vão ter o dharma de professor. E qual é o dharma de professor? Que é ensinar. O dharma de um pai. Qual é o dharma de um pai? Cuidar do seu filho de todas as formas possíveis. Né? O dharma de uma mãe e por aí vai. Então, todos nós possuímos certos dharmas para serem desempenhados nessa vida. Então, dharma significa aquilo que sustenta. Então, é muito importante que a gente compreenda esses papéis. Como vocês puderam ver, são vários. Tá? O dharma do marido, da esposa e por aí vai. É do filho com o pai. Então, são papéis que a gente desempenha e cada um desses papéis tem uma importância. É muito comum as pessoas se preocuparem. Ah, eu acho que eu vim fazer uma coisa muito importante. O que será que eu vim fazer? O que todo mundo veio fazer nesse mundo foi aprender e ser pessoas melhores, cumprindo o seu Dharma da melhor forma possível. Porque é o cumprimento do Dharma que vai nos aproximando de Deus, né? Vai nos elevando, de uma certa forma. Mas esse Dharma pessoal, a gente chama ele de Swadharma. Então, Swadharma é o nosso Dharma pessoal. É claro que existem, né, almas iluminadas que vêm com Dharmas de ajudar milhares de vidas, né? Mas isso são situações raras, né? Grandes mestres, por exemplo. No geral, o nosso Dharma é justamente ser pessoas melhores e cumprindo nossos papéis, tá bem? Porque assim, o ser humano ele tem uma mania de grandeza, então ele sempre pensa em fazer coisas assim mirabolantes, né? Ser o salvador da pátria, e não é bem por aí, tá bem? O importante é que a gente cumpra nossos papéis de forma totalmente precisa, né? Com intenção, com cuidado, e é justamente esse cumprimento que vai nos elevando, como eu falei. Se em nosso mundo todas as pessoas cumprissem o seu Dharma, né? O mundo seria um lugar maravilhoso. Mas, infelizmente, o que a gente vê é pessoas que não estão cumprindo ali seu Dharma. Seja o professor que não ensina bem, seja o médico que não atende bem ali seus pacientes. Né? Então, infelizmente, a gente tem um mundo onde nem todo mundo, né, vivencia o seu Dharma de forma plena, né, de forma integral. Então, existe
o Swadharma, né, que são o nosso Dharma individual, e existe o Samanya Dharma. Então, Samanya Dharma são valores universais. Então, esses valores universais, a gente pode até fazer uma ponte com aqueles que a gente abordou no Yama. Né? Por exemplo, a Ahimsa, né? Não violência. A não violência é um valor universal, porque independente do tempo, né, da época, nenhuma pessoa, né, em sã consciência ela quer ser violentada, não é verdade? E não só pessoas e animais também. Você tenta matar um inseto, ele vai embora, sabe? Então, nenhum ser quer morrer, né, ser violentado de uma certa forma, né? Então, a não violência é um princípio universal. Então, o nosso Dharma individual, né, o Swadharma, ele tem que estar em harmonia com o Swadharma, que é esse Dharma universal. Por exemplo, o princípio da verdade, Satya, em nenhum momento, em nenhuma época, seja passado, ou mesmo hoje, as pessoas querem ser enganadas. Quem é que quer ser enganado, né? Em sã consciência? Ninguém. Então, Satya também é um princípio universal. Então, agora que a gente compreendeu bem o que é o Dharma, surge a seguinte pergunta, né, que todos vocês, a partir de hoje, deverão fazer. Sempre antes de agir, pensem, né, essa minha ação é uma ação dármica ou está sendo uma ação contrária? Porque o contrário a Dharma é adharma. Enquanto o Dharma eleva, beneficia, né, o todo de forma geral, o adharma seria o contrário, aquilo que prejudica, que maltrata. Falei para vocês, né, o professor que não ensina bem, né, por exemplo, né, o médico, que é alguém que não cumpre a sua função como médico, né, o professor de yoga que não ensina o yoga. Então essas pessoas, na verdade, elas estão sendo adármicas, ou seja, elas não estão exercendo a sua função como deveria ser realizado. Diz a Dharma, tá? Então é muito importante a gente sempre refletir antes de agir. Essa minha ação, ela está sendo uma ação dármica ou adármica? E como é que a gente faz? A gente vai colocar na balança. Então, coloca na balança e faz a seguinte pergunta. Essa minha ação, ela vai prejudicar alguém? Porque se for prejudicar alguém, é uma ação adármica. Como eu falei, o Dharma ele sempre beneficia, ele sempre protege as pessoas de uma forma geral. Já o Adharma não. Castiga, traz sofrimento, traz inquietação. A gente vai ver daqui a pouco as consequências, tá? Do Dharma e do Adharma. Consequências sutis. Segundo, estou sendo egoísta? Essa minha ação, ela está sendo egoísta de uma certa forma? Porque se tiver egoísmo, é uma ação adármica, né? Se não tiver egoísmo, é uma ação dármica. Estou tirando vantagem? Né? Na nossa palestra, um aluno até trouxe uma situação, né? Por exemplo, uma pessoa viu uma carteira caindo, né? Ela pega a carteira e tira ali o dinheiro e entrega a carteira vazia, né? E diz, mas eu encontrei assim, estava sem dinheiro, né? Talvez alguém tenha encontrado. Então essa pessoa, ela tirou vantagem de uma situação. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E uma pessoa que tem a natureza dármica, o primeiro impulso dela, ela vê uma situação como essa, ela pega a carteira e entrega. Ela nem olha o que tem dentro, sabe? Então, naturalmente, a gente diz que essa pessoa está com o Dharma estabelecido. Porque o primeiro pensamento que vem nela é entregar. Ela não tem segundas intenções, no sentido de tirar vantagem, né, em relação a uma situação como essa. Então, são pessoas que têm um Dharma estabelecido. E através dessa reflexão a gente vai conseguir perceber, né, se realmente o Dharma já está estabelecido em mim ou se realmente eu necessito melhorar algumas questões, né? Então, consequências invisíveis. Dharma gera punha. Punha significa méritos, né? Ou seja, facilidades. E esses méritos, né, ou facilidades, eles proporcionam sukham. Sukham é felicidade. Então, toda ação, como vocês sabem, tem reação. É a lei de causa e efeito, que no yoga a gente chama de karma. Karma não significa necessariamente algo ruim. Esse conceito de karma ele foi muito distorcido aqui no Ocidente, infelizmente. Mas karma é uma palavra assim, digamos que neutra, né? Significa apenas ação. O que vai definir se é uma ação boa ou ruim
é justamente a intenção daquela ação. Porque se você faz uma ação boa, o resultado que você vai colher é um resultado bom. E se você faz uma ação ruim, o resultado é uma ação ruim. E isso não é um castigo de Deus ou algo do tipo, né? É uma consequência da sua intenção, da forma que ela foi executada, né? Então, se é uma ação dharma, essa ação ela vai gerar boas consequências, bons frutos, né? Por exemplo, né, traz uma situação bem pessoal. Em nosso trabalho, né, no início a gente teve muitas dificuldades financeiras, mas sempre, né, parceiros, pessoas amigas se aproximaram e sempre estiveram nos ajudando, né? Seja com espaço, seja com curso, por exemplo, né? E eu nunca pedi para essas pessoas, né? Naturalmente elas sentiram a necessidade de contribuir, né? E essa contribuição no yoga a gente chama de seva, né? Seva é um serviço altruísta. Então, são facilidades que a gente vai recebendo no caminho mediante a nossa vivência no Dharma. Veja como o universo é perfeito, né? Quando a gente está sintonizado, as soluções elas vão aparecendo. Porque, assim, dificuldade é inerente à nossa condição humana. Independente se você está seguindo o caminho, né, do Dharma ou Adharma, vai enfrentar desafios. É claro que é melhor seguir um caminho com retidão, com respeito, com amor, que é o caminho do Dharma. Porque as consequências que vão ser colhidas vão ser consequências boas. Também, então, a gente sempre foi contemplado de pessoas assim, né, que nos ajudaram, nos apoiaram, né, nesses momentos aí de dificuldade. Mas são pessoas que apareceram, né, mediante uma vivência do Dharma, como eu falei. E, ao mesmo tempo, viver o Dharma, né, praticar o Dharma, traz uma felicidade, né, um contentamento. Você se sente pleno, você se sente realizado, você percebe que não está faltando nada, né, está tudo, né, em ordem, né, porque você tem harmonia com o universo, né, com Deus, né, em outras palavras. Agora o oposto. O adharma gera papam. Papam são resultados negativos. Esses resultados negativos eles trazem dukkha. Dukkha é tristeza. Vamos citar um exemplo, né? Por exemplo, aquela pessoa adármica, né? Que ela prejudica os outros, né? Tenta tirar vantagem, ela se sente totalmente frustrada. Por mais que ela tenha, assim, muito, né, materialmente falando, ela se sente como se estivesse faltando alguma coisa, né? Um vazio terrível e nada, né, satisfaz. Então, essa sensação ela é uma consequência do adharma. Uma pessoa que está sendo assim maldosa, está, por exemplo, pensando só em tirar vantagem, ela sente um buraco em si mesma, né? Então, por mais que ela faça, por mais que ela busque, procure, ainda assim ela sente vazio. Então, esse vazio, né, nesse caso específico, tá? Cada caso é um caso. Nesse caso específico, é um vazio em consequência do adharma, em consequência de ações ruins, de pensamentos, de atitudes, interesseiras, atitudes egóicas. Essa pessoa ela se sente, né, deprimida, né, triste, né, nesse caso específico também. Então, é um exemplo aí, né, das consequências invisíveis do Dharma e do Adharma. Né? Muitas das pessoas veem, por exemplo, pessoas tirando vantagem, né, fazendo coisas erradas, mas lembrem que essas pessoas elas irão prestar conta, né? Inevitavelmente a reação das ações dela chegará até elas. Essa reação não é no nosso tempo, é claro, né? Mas muitas dessas pessoas vivem frustradas, amarguradas. Então as consequências elas sempre serão colhidas, independentemente, tá? Ninguém assim passa impune, né, diante de uma ação maldosa. Então agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de alguns textos do yoga que fala bem sobre essa questão do Dharma e do Adharma. Então no yoga, como eu falei, a gente tem o Yoga Sutra, né, de Patanjali. No capítulo 2, o capítulo referente à prática, né, vocês vão encontrar falando sobre os yamas, niyamas. A gente vai ter também o Mahabharata. E é justamente sobre o Mahabharata que eu queria falar com vocês. Mahabharata é um grande épico, né, indiano. E nesse épico a gente vai ter a história de duas famílias, dois reis. Então, um desses reis se chamava Pandu e o outro de Tarashtra. Esses dois reis tiveram filhos, né?
Pandu teve 5 filhos, que são os 5 Pandavas. E Dhritarashtra teve 100 filhos, né? Olha só que situação, né? 100 filhos, na verdade. Pandu 5 e Dhritarashtra 100. Então, quando esses reis, o Pandu morre, né? Naturalmente os Pandus vão ficar ali com seus primos, né? Tendo uma convivência. O que acontece é que os filhos de Dhritarashtra, né? Os 100 filhos, eles acabam sentindo um ciúme terrível, né? Dos próprios primos. E esse ciúme ele vai levar a um conflito. Então eles passam a brigar muito, né? Nos filhos de Dhritarashtra, né, existia o mais velho que era chamado de Duryodhana. E Duryodhana ele tem uma inveja terrível dos Pandavas. Duryodhana, na interpretação psicológica que a gente faz no nosso estudo da Bhagavad Gita, uma abordagem do Yogananda, ele associa Duryodhana aos desejos excessivos. Porque assim, sem filhos são assim aspectos psicológicos do ego. É como se o desejo excessivo ele desse vazão a todos esses outros aspectos, né? Por exemplo, ao ciúme, a vaidade, ao orgulho, a raiva exacerbada, né? Então, começa ali com Duryodhana, né? E o significado de Duryodhana significa difícil de combater. E realmente a gente sabe que o desejo é difícil de combater, né? Não é uma coisa fácil. Então, Duryodhana simbolicamente representa os desejos de forma exacerbada. E é justamente Duryodhana que cria, né, toda uma situação para expulsar os próprios primos do palácio. Então ele consegue fazer isso, inclusive, né, os primos são expulsos e a partir disso os Pandavas, os 5, eles vão viver um exílio. E eles vão passar ali 13 anos, se eu não me engano, e depois eles voltam. Mas quando eles voltam, né, eles tentam ainda conversar, mas Duryodhana, né, não quer saber e aí é quando acontece o conflito. E é justamente nesse momento do conflito que inicia a Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita é um texto que faz parte do Mahabharata, é como se fosse um capítulo do Mahabharata. Nesse momento ali, né, do conflito, acontece o diálogo do Krishna com Arjuna. Arjuna é um dos 5 Pandavas. E é muito interessante porque o primeiro texto da Bhagavad Gita, ele diz o seguinte, de Tarashtra, né, pergunta a Sanjaya, que era uma espécie de criado dele. Ó Sanjaya, reunidos no campo do Dharmakshetra, preste atenção, Dharmakshetra, em Kurukshetra e desejando lutar, o que fizeram meus filhos, os 100 filhos deles, né, do Dhritarashtra, e os filhos de Pandu. Por que esse primeiro verso da Bhagavad Gita é interessante? Dharmakshetra significa que é uma batalha que está acontecendo onde? Na mente do yogi. Então a Bhagavad Gita, na verdade, ela expressa, né, um conflito que está acontecendo dentro da mente do yogi, né? E é um conflito entre o Dharma, por isso que é Dharmakshetra, né? Kshetra significa campo. E Dharma, né, vocês já compreenderam o significado. Então a batalha que está acontecendo na mente do praticante de yoga, a batalha entre o Dharma e o Adharma. Então os 5 Pandavas vão representar o Dharma, né, as virtudes da nossa alma, enquanto que os filhos de Dhritarashtra, né, esse rei, que são 100, vão representar, né, aspectos psicológicos do nosso ego, né, como falei, o desejo excessivo, né, a raiva, o orgulho, o ciúme, a possessividade, né, e todos os seus derivados. Né? Não dá para falar sobre os 100. Mas é importante que vocês entendam que uma coisa vai levando a outra, né? Então, os 100 filhos de Dhritarashtra são as manifestações do Adharma. Esse estudo a gente faz nas nossas aulas de yoga, estudo da Bhagavad Gita. Então, se for um tema que você tem interesse de aprofundar, a gente faz aí o convite para que possam participar desses nossos estudos aí semanais. E entender o significado, né, de cada personagem, de cada situação. A gente faz um estudo que é pautado na Bhagavad Gita do Yogananda, né, que é esse mestre aqui que está do lado. Então, vamos continuar. No Mahabharata, a gente também vai ter 2 histórias que vão ilustrar bem essa questão do Dharma. Então, o primeiro é um dilema do Arjuna. Então, os 5 Pandavas, eles eram casados com a Draupadi. Vocês podem estar se perguntando, né? Que coisa estranha, né? 5 príncipes, né? Casado com uma mulher. Mas existe um simbolismo aí, né? O Yogananda ele fala que a Draupadi, ela representa a energia Kundalini. E essa energia Kundalini, quando ela desperta, né, no praticante, ela vai expressar
né, 5 qualidades, ou seja, 5 atributos que estão intimamente conectados com os 5 Pandavas. Então, os 5 Pandavas, eles também representam 5 chakras principais. Então, quando essa energia ela sobe, ela vai expressar 5 qualidades que são associadas aos 5 chakras, que são autocontrole, tranquilidade, deixa eu ver, controle da energia vital, né? E são mais ou menos essas. Tá? Então tem todo um simbolismo. Como eu disse, a gente costuma estudar nas aulas da Bhagavad Gita, né? Não daria para discutir totalmente isso hoje, né? Porque senão a gente iria passar mais de 2 horas aqui. Então, os 5 Pandavas estabeleceram uma regra de que nenhum deles poderia entrar no quarto onde o irmão estivesse com sua esposa, né? Como assim? Como eram 5 irmãos casados com a Draupadi, eles estabeleceram a seguinte regra: cada um deles ficaria 1 ano com ela e os outros seriam cunhado. Então, os outros não poderiam entrar em hipótese alguma no quarto. Então, o primeiro a ficar com Draupadi foi Yudhishthira, porque Yudhishthira era o filho mais velho. Então, o primeiro ano foi Yudhishthira, né, ficando com Draupadi, e os outros ficaram ali como um cunhado, né? Foi uma forma que eles assim estabeleceram para evitar conflitos, né, e respeitar a privacidade do casal também. Quem quebrasse a regra deveria partir para o exílio. Foi isso que eles estabeleceram. Olha a situação, né? Aí beleza, né? Aí, passando o tempo, um Brahmani, né, o Brahmani são os sacerdotes, recorreu a Arjuna pedindo socorro, pois um ladrão armado havia roubado sua única vaca. Como guerreiro, né, Kshatriya, o Dharma de Arjuna era proteger os necessitados e manter a ordem. Então, ele entrou no dilema. Antes da gente avançar, queria explicar para vocês essa questão das castas. No princípio, as castas elas nasceram como uma forma de organização social. Com o passar do tempo, né, o declínio da espiritualidade, eles fizeram isso aqui com a casta, né? Viraram de cabeça para baixo. No princípio era assim, as castas, né, tinham suas funções. E essas funções elas nasciam de acordo com a sua inclinação, com a sua, como é que eu posso falar, com o seu desenvolvimento, né? Pessoas que tinham inclinação para ensinar para o sacerdócio se tornavam brahmanes, pessoas que tinham inclinação para serem guerreiros, né? Ou governantes se tornavam kshatriyas. Aí tem os comerciantes e é mais ou menos isso. Então, não era uma questão de hereditariedade. Então, quando, né, inverteram tudo, aí passou a ser hereditária. Então, se você nascesse numa casta de sacerdotes, você era um sacerdote, não por méritos pessoais seus, mas por uma questão, né, de hereditária, né, digamos assim. Então, aí foi aí que aconteceu a grande sacanagem. Para quem assistiu à novela famosa da Globo, né, Caminhos da Índia, né, viu bem essa questão das castas, né, de todo o conflito. A novela já inicia com uma situação assim, né, com um dilema, né, sobre casta, onde nessa concepção distorcida, né, tinha os Dalits. Os Dalits eram considerados as poeiras, né, do pé de Deus, né? Então eles não podiam nem ser tocados, eram considerados pessoas impuras. Mas a novela ela traz um dilema bem interessante, né? Porque o personagem central, né, que é o Barruan, ele se apaixona por Maya. Só que Barruan, ele é um Dalit. E esse Dalit, ele é acolhido, né, por um Brahmane, e esse Brahmane ele entendia que todos os seres eram divinos, né? Essa era uma concepção de casta que as pessoas criaram, né? Uma concepção totalmente preconceituosa, né? Então ele acolhe esse Dalit, né, justamente como também uma forma de um movimento de revolução, né, de mostrar que as pessoas são iguais, elas merecem direitos iguais, e esse Dalit ele vai crescer, né, como seu filho. E Maia, né, era filha de comerciante, né, tinha casta. O que acontece é que os dois vão se conhecer e vão se apaixonar. Né? Só que Maia ela não sabia que Barruan era um Dalit. Porque nessa época, né, que a novela representa, existia o preconceito com os Dalits. Né? Os Dalits eram excluídos, eram impuros, né, ou intocáveis. Então ela não sabia que Barruan era um Dalit. Né? E ele entra nesse dilema. Né? Eu falo para ela que eu sou um Dalit ou não. Porque ele sabia se ele falasse, né, naturalmente ela não ia querer mais ele. Né? Mas se ele mentisse, ele ficaria com ela, né? Então, percebem que é uma questão sobre Dharma e Adharma. Então, mentir para ter a atenção dela
ou falar a verdade e talvez não ter nada. Aí ele entra nesse dilema. Então, a novela ela tem assim muitos pontos interessantes e é claro que também não vou abordar sobre ela hoje, tá? Mas só para ilustrar essa questão do Dharma e do Adharma. Então, o Arjuna, ele era um guerreiro. E o dever do guerreiro era ajudar e proteger os necessitados. E manter a ordem, né? Então, qual é o conflito de Arjuna? Ele sabia que sua arma estava no quarto de Yudhishthira. Se entrasse, quebraria a regra do exílio, mas se não entrasse, falharia em seu dever de proteger o Brahmane, sua vaca. Porque os 5 irmãos estabeleceram uma regra onde aquele que quebrasse seria exilado. Só que as armas do Arjuna, como estavam se vivendo um período pacífico, né? Esse acontecimento aqui foi antes do conflito, né, com os filhos de Dhritarashtra. Então, estavam se vivendo ainda tranquilamente, né, no seu reino. Então, ele entrou nesse conflito, né? E agora, né? Eu entro no quarto do meu irmão, pego a arma e ajudo o Brahmana, mas ao mesmo tempo eu vou estar quebrando ali uma regra que foi estabelecida, né? Então, nem sempre é fácil você perceber, né, uma ação dharma de uma dharma, né? Então, a Arjuna chegou num ponto onde as duas ações elas aparentemente pareciam adármicas, né? Porque ele estaria invadindo a privacidade do irmão, estaria sendo adharma, mas ao mesmo tempo se ele abandonasse o Brahman, ele estaria também sendo adharma, né? Então ele chegou nesse dilema, né? Então essa história ela é bem interessante porque ela mostra que nem sempre é fácil você perceber. E muitas vezes vocês podem estar em um dilema onde as duas escolhas que vocês têm para fazer são adármicas. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão agir ou não vão agir? Então, nem sempre é fácil os dilemas do Dharma. Tem até uma história, né, de um personagem que eu gosto muito, né, que se chama Teuit. E nos livros ele é um personagem que ele sempre opta pelo mal menor. Só que com o passar do tempo ele vai percebendo que não existe mal menor. Mal é mal, né? Seja menor ou maior, né? Então o mal é sempre o mal. E ele acaba vendo bem as consequências das escolhas que ele tem. Então numa situação como essa, né, entre o mal menor e o mal maior, um praticante de yoga, né, através do uso ali do discernimento da sabedoria, ele vai optar por não agir. Se for uma situação que vai prejudicar alguém ou ele, né, claro que ele vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Então são situações que nos trazem assim grandes ensinamentos, né, grandes aprendizados. Mas o ponto que eu queria trazer hoje é que nem sempre é fácil você perceber, né, uma ação adharma de uma ação adármica, né? Por isso que eu falei antes sobre a balança. Então lembrem sempre da balança, né? Antes de agir, pense, né? Essa minha ação, ela é uma ação egoísta? Se é egoísta, né? É uma ação adármica, né? É uma ação que eu vou estar prejudicando alguém? É uma ação que eu estou tirando vantagem? Então vocês sempre vão ter essa balança para que vocês possam refletir se a ação de vocês está sendo dharma ou adármica. Se for adármica, vocês repensam, não façam, tá bem? Então o que é que a Juna fez? A Juna avaliou a situação e concluiu que o prejuízo maior seria a perda da vaca para o Brahmane. Ele optou por assumir a punição, o exílio, para garantir o bem-estar do outro, demonstrando uma atitude, olha, de extremo altruísmo. Para ele cumprir o papel de proteger o próximo foi o fator decisivo, mesmo que isso custasse seu próprio conforto. O Arjuna, para quem não estuda a Bhagavad Gita conosco, ele representa bem o praticante de yoga. Então, o yogi, ele sempre vai pensar em outro, né? Ele sempre vai pensar em ajudar, sempre vai pensar em servir. Então, nessa situação, o Arjuna pensou em ajudar o Brahmani. Não significa que a gente vai escolher uma situação que vai trazer um prejuízo, né? Arjuna, como eu falei, ele era um guerreiro, então ele sabia que ele conseguiria, né, vivenciar aquele exílio, tá bom? Mas o Arjuna, ele representa bem, né, o praticante de yoga, de uma certa forma, né, aquela pessoa sempre pensando no outro, né, que é altruísta. Então esse é o Arjuna. E ele avaliou, né, as duas situações e percebeu que a melhor seria, de fato, ajudar o Brahmani. Então a próxima, né, que também é uma história do Mahabharata, né, muito bonita por sinal, é a lição de Karna. Então vamos entender como
como tudo aconteceu aqui. Quando Kunti é a mãe dos 5 Pandavas. Quando Kunti tinha 15 anos, ela prestou um serviço dedicado. Ela fez um seva. Seva é um serviço altruísta. É muito comum na Índia. Você realizar um serviço como esse para um mestre, né, um grande professor. Então ela fez um seva a um grande sábio, que visitava o seu reinado. Ela cuidou de todas as necessidades do sábio, incluindo a sua alimentação, com total atenção e respeito. Então o sábio ficou tão feliz, né, que ele presenteou ela com um mantra especial, na verdade, né? Então o sábio explicou que ao recitar esse mantra, o Deus invocado apareceria e concederia a ela um filho com características divinas. A invocação. Então Conte, né, tinha 15 anos, né, um adolescente. Como vocês sabem, adolescente é extremamente curioso, né? Então, curiosa, né, e movida pela beleza do nascer do sol, Conte decidiu testar o mantra. Ao invocá-lo para Suryadeva, então Suryadeva é a personificação do sol, né? Então, ela cantou um mantra, né, e Suryadeva apareceu ao lado dela, né? Só que ele apareceu com a criancinha no braço, né? E era uma criancinha assim maravilhosa, né, com brincos, uma armadura, né, de guerreiro, brilhante, como o sol, né, o filho de Suryadeva, né? E assim ela entrou em um dilema, né? Porque assim, ela era solteira. Ela percebeu que isso ia causar um escândalo terrível. Os pais dela não iam pensar, de onde é que veio esse filho, né? Não iam acreditar na história dela. Então, por ser solteira e temer o escândalo social, Conte coloca o bebê em uma cesta no rio. Então ela coloca o bebê lá na cesta do rio, né? O que acontece, né? Esse bebê é o Karna. Esse bebezinho ele é adotado por um cocheiro, né? Na época cocheiro era uma profissão, né? Hoje a gente não tem mais essa profissão. Eram pessoas que ali que motoristas de carruagem, né? Então, ele é adotado por um cocheiro e aprende os valores do Dharma, mas sente-se deslocado. Ao tornar-se um grande guerreiro, ele encontra Duryodhana. Duryodhana, né, como vocês viram, é quem? É o líder dos adármicos. É o filho mais velho, né, de Dhritarashtra, que representa... Tivemos um probleminha, mas voltei, tá? Então, Karna ele vai conhecer Duryodhana. Mas um ponto importante, que deve ser enfatizado, é que Karna, ele assim cresceu em uma família de pessoas assim maravilhosas que ensinaram valores sobre o Dharma. Então Karna ele sabia bem o que era o Dharma, mas ele acaba conhecendo quem? Duryodhana. E Duryodhana é o líder dos adármicos, né? O desejo excessivo material, como a gente falou, né? Vamos ver o que é que acontece, né? Então, embora Karna conhecesse o Dharma, ele escolhe apoiar Duryodhana por gratidão e amizade. Mesmo vendo suas ações criminosas, ele vive o Dharma pela metade, pois, embora fosse um bom homem, mantinha-se fiel a alguém que agia contra o Dharma. Então, diante das atrocidades de Duryodhana, Karna simplesmente baixava a cabeça. Então, ele vivia o Dharma pela metade. Isso é muito comum. Né? Aquelas pessoas, por exemplo, que elas não querem ser enganadas, não querem ser violentadas, mas se for para elas fazerem, elas não pensam duas vezes. Então, isso é viver o Dharma pela metade. E a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Então, o Karna, apesar de conhecer bem os valores do Dharma, infelizmente ele se deixou influenciar, né, pelo Adharma. Porque Duryodhana, assim como são os desejos excessivos, eles são atratíveis, né? Eles conseguem nos seduzir. Então Karna se deixou seduzir por Duryodhana, que era uma pessoa maldosa, mas tinha ali seu charme, né? Sua atração. Então, o desfecho. Né? Durante a guerra de Kurukshetra, como eu falei, é o momento que inicia a Bhagavad Gita, né? A batalha entre as duas famílias, né? Os Pandavas e os filhos de Dhritarashtra, né? Que são chamados de Kurus. O Karna ele ficou do lado de Duryodhana. O que acontece? O Karna ele vai encontrar a Juna no campo de batalha. Só que a roda de sua carruagem atola. Então, nesse momento, né, o Karna ele desce para ajustar isso, né, a roda. Só que eles estabeleceram uma regra, né, que fazia parte da arte da guerra, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha carruagem, eu tenho que combater com a pessoa que está na carruagem. Se eu descer da carruagem, eu tenho que combater, né, no chão com a outra pessoa. Se eu estou armado,
e a pessoa desarmada, eu tenho que largar minha arma e lutar desarmado. Então, eram regras que faziam parte da arte da guerra, né? Então, todos eles compreendiam, sabiam a importância delas. Então, nesse momento que Karna desce, ele apela para o Dharma, né? Porque nesse momento, enquanto ele desce, o Arjuna ele está preparando seu arco. Então, ele fala, Arjuna, você é uma pessoa do Dharma, né? Você não pode fazer isso, né? Só que o Arjuna, ele já havia perdido o filho dele, né, diante de uma situação extremamente injusta, né? 5 pessoas, né, inclusive o Karna estava também, mataram o filho de Arjuna. Então, nesse momento, eles não pensaram no Dharma, né? Mas quando ele estava ali, totalmente aberto, ele chama o Dharma, né? Fala, Arjuna, você é uma pessoa do Dharma, você não pode fazer isso. Enquanto ele está lá no chão, agitando, né, a roda, né, que está enganchada no buraco, o Arjuna se prepara para atirar. Então, Arjuna meio que para. Aí é quando o Krishna ele vai responder o Karna, né? Porque assim, o Krishna é o cocheiro do Arjuna. E o Krishna ele vai ter assim um simbolismo muito interessante. Ele vai representar Deus ou a consciência divina do homem. Então esse simbolismo, né, do Krishna conduzindo a carruagem do Arjuna nos mostra a necessidade da gente ter Deus conduzindo a nossa carruagem, né, ou seja, a nossa vida. Então é um simbolismo muito bonito, né, como eu falei, não dá para a gente abordar aqui na palestra, mas convido todos vocês que tiverem assim sintonia a participarem conosco do nosso estudo da Bhagavad Gita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse estudo, né? Tem uma abordagem diferenciada, tá, das outras escolas e assim cada personagem tem um significado, tem um simbolismo prático, né, que pode ser aplicado na nossa vida. Então nesse momento, né, enquanto Karna apela para o Dharma de Arjuna, né, o Krishna interrompe e fala: Arjuna, atire. Karna, você foi uma pessoa que por mais que conhecesse o Dharma, você praticou o adharma, né, diante das injustiças de Duryodhana, você preferiu baixar sua cabeça. Aí é quando o Krishna fala, o Dharma protege aquele que protege o Dharma, e é por isso que o nosso vídeo tem esse título, entenderam agora? Então, o Dharma protege aquele que protege o Dharma. Como você não protegeu o Dharma não pode proteger você. Aí ele diz, atire Arjuna. Aí Arjuna atira. Então, essa história é muito bonita e ela tem muito ensinamento para nós. Se a gente é uma pessoa que não cultiva o Dharma em nossa vida, se associa com pessoas ruins, pessoas de índole duvidosa, pessoas que fazem coisas erradas, a gente não pode acreditar que a gente vai estar sendo protegido. Por mais que na nossa individualidade a gente seja uma pessoa correta, né? O simples fato de você se associar com pessoas ruins, né, você está assim se colocando numa situação totalmente perigosa. Então a gente deve ter muito cuidado com as pessoas que a gente se associa. A gente deve buscar associações boas, com pessoas dármicas, né, que nos elevam, que nos inspirem a crescer, a ser pessoas melhores, e não se associar com pessoas ruins, seja ruins no sentido de ações, de fala, de gestos. Então, o bom praticante de yoga, ele deve evitar esse convívio com essas pessoas. Tá? E quando a gente automaticamente vive uma vida de forma equilibrada, uma vida pautada no Dharma, né, automaticamente a nossa forma de viver ela cria uma proteção em torno de nós. Então, dificilmente você vai passar por alguma situação, né, de perigo. Né? Já quando você é uma pessoa dármica, né, você tende a ser atraído para lugares ruins, lugares onde tem associações também ruins, né, de pessoas muitas vezes ali maldosas, né, ambientes também ruins, tumultuosos, onde há muita questão de ódio, de violência. Então, naturalmente, a gente é atraído para certos tipos de ambiente de acordo com a nossa sintonia, né? E a sintonia nada mais é do que um padrão que é construído mediante uma vivência diária, né, e prática. Então, essa foi a resposta do Krishna para o Karna, né? O Dharma protege aquele que protege o Dharma, né? Infelizmente, né, você conhecia o Dharma, mas você não protegeu o Dharma, então agora o Dharma não vai proteger você. Então, é essa a nossa mensagem para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa temática. É um assunto, como eu falei, muito importante. Importante para todos aqueles que buscam compreender o yoga, que buscam viver mais profundamente essa prática em sua vida. Então, desejo a todos muita paz e muita luz e até a nossa próxima aula.